Olá, muito boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Ok, então tive o retorno aí da Ieda, que está me ouvindo, os outros também estão ouvindo, só está saindo o áudio, né? Deve ser um defeito aqui no meu vídeo, mas eu estou gravando, depois eu coloco para vocês lá no Facebook a imagem, ok? Então sejam todos bem-vindos, nós estamos aqui mais esta noite, nesta hora, né? Para já no dia 20, né? Do 9, para tratarmos de um tema importante, mas um dos temas importantes, né? Sobre o nosso curso de gnose ressintetizada. Então esse curso de gnose ressintetizada, ele trata do livro Hercólogos e dos demais livros de perfil apocalíptico. Fazemos uma abordagem acerca do assunto de descosmificação do planeta Terra, que está em pleno vapor, está em andamento, né? Então, hoje nós vamos falar sobre esse importante livro na perspectiva apocalíptica para todos vocês que estão aqui presentes, né, nessa aula online comigo. Então, vamos ver como é que foi escrito esse livro, como é que está, como é que ele caminhou até hoje, né? Fazer então um estudo histórico, né, da sua trajetória, do seu significado. Então esse livro, lá por volta de 1988, o venerável mestre Rabulu, um mestre autêntico de mistérios maiores, como todos os mestres, né, de mistérios maiores, eles trabalham para a humanidade. E ao invés de sucumbir diante da dor e do sofrimento, eles intensificam, né, as suas ações em prol da humanidade, a nosso favor. Então o venerável mestre Rabulu, nesse sentido, já estava de cama, bastante adoentado, sem poder se locomover, quase que sem poder mover, né, com dores, já no fim da sua vida, né, que ele acabou morrendo no ano 2000, ele, ao invés de sucumbir, ele vai então buscar, num último esforço, num super esforço, buscar informações do que ainda poderia ser feito no sentido de salvação da humanidade. E nessa busca ele acaba escrevendo então o livrinho Hercólogos, um livrinho pequenininho, mas de um significado gigantesco, e ele acabou presenteando a toda a humanidade com este seu extraordinário livro. Então ele escreve esse livro baseado nas suas experiências, né, diretas nas outras dimensões, onde ele vai buscar informações, e lá então ele vê já no mundo causal, no mundo astral, as coisas acontecendo, porque lá se passam antecipadamente para depois virem acontecer aqui, que o planeta estava acabando, né, e que naquele instante lá de cima das outras dimensões, né, já não havia mais nada a se fazer pela humanidade em termos de salvação.
E aí a última coisa que ele pôde investigar é que só nos restam o caminho da morte e do desdobramento astral como condições essenciais para irmos para a ilha, né? Quem fizer essas duas coisas convenientemente se candidata a estar na ilha, ganhar lá um pedaço de solo e um tempo, um espaço e um tempo, para que possa continuar o seu trabalho em direção então da mestrificação, continuidade do seu trabalho. Muito bem. Então, o livro Ecólogos, há toda uma polêmica em torno dele, se ele for escrita para os gnósticos, né, se for escrita para os não gnósticos. E então, polêmica à parte, devemos ressaltar e dizer que o venerável mestre Rabulot escreveu o livro Ecólogos para toda a humanidade, independentemente de qual religião ou ordem mística que pertence ou irá pertencer a pessoa que virá ler este seu livro, esta sua obra. Então é um presente para a humanidade. Ele, no tempo que ele viveu, nos ensinando, da qual presto testemunho, recebi muitos ensinamentos, nós recebemos na nova ordem dele, né? Nova ordem institucionalizada. Ele nos ensinou tudo, esmiuçou o ensinamento do venerável mestre Samael, sintetizou, batalhou, esforçou, né? Deu a sua vida por isso, trabalhou a vida inteira em função do sacrifício pela humanidade. Então aqueles estudantes, né, do mundo todo que conviveram, receberam os ensinamentos diretamente dele, nós chamamos de estudantes privilegiados da gnose, né, samaeliana, são no instante de privilégio, foram privilegiados por gozarem da presença da luz do maestro, né, do mestre. Porém, ele foi, né, e esse pessoal, alguns, a maioria, não aproveitou, né, dos seus ensinamentos, enquanto convivia com a luz, convivia bem. A luz foi-se embora, né, cada um tinha que andar com a sua própria luz, não tendo esta luz, ficara na escuridão. Então esse pessoal, logicamente, a maioria acabou desistindo da gnose. Então os livros gnósticos excelentes do venerável mestre Rabulot de Samael, para eles já não adiantam mais nada. Jamais também iria adiantar o livrinho Ecólogo. Então aquela doutrina, né, dos 3 fatores de evolução difundida, né, durante a estadia aqui do venerável mestre Samael, do venerável mestre Rabulot, vai passar de uma forma muito simples, né, para o livro Ecólogo e vai então didaticamente para aqueles que ainda não conheciam a gnose, né, que são, nós chamamos de estudantes privilegiados, né? E só desfazendo aqui então a confusão que estou fazendo com o termo, né? No tempo do venerável mestre o Rabulot, a gente chamava de estudantes pontificados, porque estava com pontes, né? O mestre era ponte, permitia passagem. E agora sim, esses modernos, vocês, né, são os privilegiados, que têm o privilégio de receber todo o ensinamento sintetizado, esmiuçado. Muito bem. Então, é só desta maneira. Então, não é nem para agnóstico, nem para quem não foi gnóstico, nem nunca será, e sim para quem está disposto a revolucionar a sua consciência em qualquer canto do mundo. Então esse livro contém a síntese, né, da doutrina gnóstica. Para falarmos nessa síntese é preciso fazer uma retrospectiva bem rápida, né?
antes do venerável mestre Samael, isso no ano de 1950, até aí a gnose desde o início do mundo estava dissolvida nas mais diferentes ordens místicas religiosas do mundo todo, dos mais diferentes padrões, parâmetros, né, e de uma forma bastante oculta, codificada. O venerável mestre Samael pegou todo esse conhecimento e colocou em função dos 3 fatores de revolução da consciência, que é a síntese gnóstica. Nós chamamos esse período de gnose valorizada. Ele valorizou o conhecimento gnóstico. Após a sua ida, veio o venerável mestre Rabulu, pegou todo esse conhecimento que estavam dissolvido por mais de 100 obras do venerável mestre Samael e sintetizou, fez uma síntese, esmiuçou, deixou bem masticadinho para todos nós, né? Depois da morte do venerável mestre Rabulu, que nós chamamos de gnose sintetizada desse tempo, né? Os falsos mestres, a loja negra, né? Com os mitômos e os perseguidores da gnose, expropriou esse conhecimento, detonou, vamos dizer assim, na linguagem jovem, né? Avacalhou. Então nós tivemos a gnose, conhecimento gnóstico desvalorizado. Então, paralelamente a essa desvalorização, algumas poucas pessoas, algumas instituições, né, autônomas, fizeram um trabalho de enfrentamento, né, para que não se perdesse toda a obra gnóstica, e então lutou para a sua revalorização, como aqui na Guissal nós trabalhamos no estudo e na defesa e na revalorização desse conhecimento por todo o tempo, assim como também o missionário Restrepo fez isto e muitas outras pessoas. Então tivemos com isto a reapropriação do conhecimento que fora expropriado, e chamamos esse movimento, esse período de gnose, o conhecimento gnóstico revalorizado. Então, o conhecimento gnóstico revalorizado contém o conhecimento gnóstico valorizado e o conhecimento gnóstico sintetizado. E é o que nós estamos tratando no momento, num curso específico que temos todos os dias na TV Websal, às 21 horas. Então, aí que entra o contexto do livro Corpus, né, pertence à doutrina gnóstica sintetizada, ou seja, toda a doutrina gnóstica que está nos conhecimentos anteriores, ela está agora no livro Corpus de uma forma muito objetiva, de uma forma sintetizada, porque o venerável mestre Rabulu, que havia sintetizado o conhecimento gnóstico, ele sintetizou a si mesmo, né? Seus livros que eram bem sintéticos, ele sintetizou ainda mais, ele ressintetizou. Então, por isso chamamos de gnose ressintetizada. Muito bem. Neste livro, né, o segundo fator, ele está implícito, né, como foi um livro escrito para toda a humanidade, e a humanidade não recebera informações e nem tem a compreensão do segundo fator de evolução da consciência, que sempre fora dada hermeticamente em locais fechados, né? Locais esotéricos, né? De forma que o povão não tinha acesso. Então, isto não veio explícito no livro para preservar, né, esse hermetismo, mas tem abordagem ali no livro do primeiro fator e do terceiro fator e do desdobramento astral. E está implícito porque todo estudante que entrar em contato com o livro e realmente for uma pessoa revolucionária, receberá a companhia do venerável mestre Rabulu, que lá da quinta dimensão irá orientar o estudo e a prática da doutrina gnóstica samaeliana, certamente onde receberá orientação
acerca do segundo fator. E como esse livro é revolucionário, ele traz nova perspectiva, né, para que as pessoas tenham até mais esperanças de poderem fazer parte dos resgatáveis, das pessoas que irão para a ilha. Então, nesse sentido, até o advento desse livro, nós estudantes gnósticos, o entendimento de que, como era ensinado nos livros, que somente quem tivesse 50% de consciência desperta poderia ser resgatado para a ilha, e para obter 50% de despertar da consciência é preciso que esteja em casal, esteja em matrimônio perfeito, o estudante gnóstico. E os solteiros então estavam fora, porque solteiro só dá para irmos até a cota de 25%. E com esse livro, né, o venerável mestre Rabulô, em conexão direta com o Tribunal do Karma, de onde ele é um representante, trouxe nova perspectiva, nova esperança para a humanidade, dizendo que para ir para a ilha cai esta cultura, né, dos 50%, essa doutrina. Irá para a ilha, se qualifica para a ilha, né, será resgatado certamente no dia desse evento. Todas as pessoas, independente de serem solteiras ou casadas, ou de pertencer a tal ou qual religião ou ordem mística, todas as pessoas que estiverem trabalhando com concretude, né, trabalhando concretamente a morte em marcha e praticando o desdobramento astral. Então mudou a perspectiva, mudaram-se os parâmetros e muda a possibilidade de inclusão de todas as pessoas dotadas de praticidade e boa vontade. Esse livro, né, como o mestre iria partir, já havia desativado, iria desativar também definitivamente o restante de todo o movimento gnóstico na nova ordem. Naturalmente ele não podia circular pelos meandros da mesma maneira que circularam os seus outros livros. Então o venerável mestre Rabulô, como Samael, ele escrevia um livro sem retorno financeiro, então era produzidos e vendidos a preço do custo, né, só para dar continuidade à produção. E os livros do venerável mestre Rabulô, nesse contexto, eles eram produzidos dentro da próprio movimento gnóstico. Daí então que teve que adotar-se uma nova uma postura, né, de produção, circulação e disseminação do livro Hercólogos. E aí o venerável mestre Rabulô optou por publicar o seu livro nos meios convencionais de publicação de obras, como foi catalogado pela legislação lá da Colômbia, né, como obra cultural, científica da humanidade. Então ele resolveu fazer isto pelos meios convencionais, para que tivesse uma preservação da sua obra, para que ela não fosse adulterada, como foram as maiorias dos livros gnósticos, né, dos 100 livros do mestre Samael, foram tremendamente adulterados, com exceção dos 5 básicos. Então, com isto ele garantiu, né, a autenticidade da obra, porque ela ficou enquadrada dentro dos direitos autorais, da legislação que garante, né, o direito do autor e a autenticidade da obra. Com isso criou então
polêmica, dificuldade de compreensão por parte de muitos, né, de que essa obra estava proibida para os estudantes gnósticos, que foi um erro, né? Na realidade, ele estava fazendo uma opção de permanecer com a obra incorrupta, né? Incorruptível, para que ela permanecesse na íntegra e não fosse adulterada. Muito bem. Então, para isto, a produção teve que ser confiada, né, às pessoas gabaritadas, específicas para isto, também a sua distribuição física, né, e a sua disseminação também do ponto de vista físico. Então ficou a distribuição diferenciada dos livros anteriores do venerável mestre Rabulu, que os outros livros que ele tinha quando era a pessoa que estava à frente, né, da Nova Ordem. Então, na difusão desse livro, há dois aspectos, né? Há o pessoal que faz isto muito bem e tem o seu mérito, recebe o seu galardão, ou seja, recebe seu pagamento, seu dharma, né, do ponto de vista material, porque faz a sua distribuição física. O livro por si só não tem perna, não andaria, né, precisa dessas pessoas. Elas fazem uma tarefa muito importante, pessoas e organizações, instituições que trabalham nesta missão, nesta tarefa. Mas distribuir o livro do ponto de vista físico não significa difundir a sua doutrina. Então, a difusão da doutrina gnóstica, ela só poderá ser feita por quem tem essa síntese, por quem vivencia essa doutrina em si mesmo. Então, há pessoas, né, que é o nosso caso aqui do projeto Arcas, que trabalhamos na disseminação, na difusão da doutrina gnóstica ressintetizada, contida no interior do livro Hercólogos. E para distribuir, para difundir esta doutrina, em primeiro lugar, nós temos que nos qualificarmos. Podemos, e todos podem até trabalhar na difusão desse ensinamento do livro Hercólogos, do ponto de vista da distribuição do livro físico, sem estas exigências, que é de estar vivendo, praticando o conteúdo do livro. Mas para trabalhar na disseminação, na difusão, né, da doutrina gnóstica, né, ressintetizada, é preciso que a pessoa compreenda o que é isto. É preciso que ela tenha essa doutrina na prática, ao vivo e a cores, dentro de si mesmo. Então é preciso que ela esteja vivenciando. O que significa isso na prática? Preciso que ela tenha lido a obra e que esteja praticando a morte em marcha, né, dos defeitos, né, a morte do ego, e que esteja morrendo para os pecados, né, e nascendo para as virtudes. Então é preciso que também esteja cumprindo a outra parte do próprio livro, da sua doutrina, que é de fazer o desdobramento astral. É preciso que a pessoa esteja desdobrando, se esforçando, né, e conseguindo resultados positivos. De posse destas qualificações, o estudante gnóstico está habilitado, né, possui a competência, a habilidade para levar esta mensagem aos demais estudantes na forma de incentivo de estudo, de leitura, de prática, de vivência e de obtenção de resultados positivos daquilo que apregoa a mestra Rabulu
no conteúdo do seu livrinho fantástico. Então esta é a qualificação. Sem isto, seria cego guiando cego, e como diz o próprio Venerável Mestre Rabulu, quando o cego guia outro cego, e também diz o Venerável Mestre Samael, ambos cairão no buraco. E a pessoa que faz isto, né, é o nosso caminho aqui no Projeto Arcas, nos qualificarmos, vivenciar a obra, né, sintetizada, ressintetizada do Venerável Mestre Rabulu, contida no livro Hercólogos. Ao fazermos isto, se estivermos fazendo a morte, praticando o desdobramento astral, certamente iremos levar isto para os nossos semelhantes com muita propriedade. Nossa voz e nossas ações, a nossa obra, elas terão ressonância, né? Por parte daqueles que nos ouvem. Do contrário, teríamos apenas um mero um dharma material. Mas se conseguirmos infundir, incentivar o nosso semelhante na tarefa de estudo e vivência do conteúdo do livro Hercólogos, né, certamente estaremos angariando dharmas espirituais, o que é muito importante. Ao trabalhar na distribuição física, da doutrina do livro Hercólogos, seria como a gente está dando peixe para a pessoa que tem fome, e ela vai remediar a fome naquele instante, comer o peixe, mas depois ela volta a ter fome de novo, e nós não estaremos mais ali para saciar a sua fome. Mas se nós conseguirmos ensinar essa pessoa do ponto de vista espiritual, que ela consiga desdobrar, né, consiga fazer a morte, todas as vezes que ela sentir fome, ela saberá por si própria pegar o peixe. Então ela terá adquirido autonomia, e com isto ganham-se todos dharmas espirituais. Então, esta é a relação do Projarcas, né, e de todos nós estudantes, com dignose ressintetizada com o livrinho Hercólogos. Fazemos então aqui na Aguissal, aqui na TV Websal, uma abordagem holística do conteúdo desse livro. Incentivamos a leitura e a vivência do seu conteúdo. Escolhemos trabalhar o livro no ponto de vista, na perspectiva holística, fazer uma abordagem holística. Com isso queremos dizer que falamos dele gnoseolisticamente, uma abordagem gnoseolística ou holosótica, onde priorizamos, enfatizamos esse aspecto do Dharma espiritual, e também o trabalhamos, né, do ponto de vista de educação ambiental, da mecânica cósmica do universo, como um livro de mecânica cósmica que fala do movimento, né, de outros planetas e de outras dimensões. Nós temos o direito de cátedra, como professor de física que somos, né, para tratar disto com muita propriedade, sem estar infringindo a legislação, e para tratá-lo do livro Hercólogos como um exemplar básico, né, um grande subsídio de educação ambiental. Também temos o direito de cátedra por termos a nossa formação em ciências, e então podemos abordar o conteúdo bem atualizado do livro Hercólogos, que fala da descomificação do planeta Terra, na apocaliptização, onde vai aos poucos, né, ocorrendo gradativamente, a ponto de que a humanidade não se aperceba, mas o apocalipse ou a descosmificação
do nosso planeta Terra está em pleno vapor, né? O homem poluiu-se a água, poluiu-se o solo, poluiu o ar, poluiu a si próprio, né? Com a deterioração dos valores, né? Foram deteriorados. E agora vem os colapsos, né? Catástrofes aqui, tsunamis ali, terremotos acolá, violência por lá, e assim vai se dando tudo aquilo que está escrito no livro Hercólogos e também em todos os livros sagrados de perfil apocalíptico. Então, para finalizar, devemos enfatizar que essa parte espiritual, essa parte gnóstica, de compreensão, estudo, pesquisa e vivência do conteúdo do livro Hercólogos no que tange a morte e o desdobramento astral é para poucos. No primeiro modo, né, o livro vai ser distribuído para a grande massa do planeta, 8 bilhões de pessoas, e dentre estas, poucas atingirão a estatura, a altura disso que nós estamos falando. Poucos serão entre toda essa massa que chegarão a colocar em prática, fazer a morte, se desdobrarem e obterem resultados positivos, que é a própria qualificação ante o venerável mestre Rabulô e os mestres da Loja Branca. Na realidade, o próprio venerável mestre Rabulô, a gente pode ver em vídeo, né, no decorrer das aulas, que ele espera, né, entre essas 8 bilhões de pessoas, umas 4 ou 5 sementinhas, que por recorrência, e está ao findar esse mundo, né, por recorrência acontece o mesmo que ocorreu na passagem da quarta para a quinta raça, da Atlântida para a raça ariana, no advento da Arca de Noé, que vocês podem ler lá em Pedro, onde ele escreve: poucas almas se salvaram. Aí foi falando, poucos acreditaram. Quando Noé pregava, o povo estava por aí, não queria saber de nada, como acontece hoje. No final das contas, para cortar a conversa, ele diz: 8 almas se salvaram. Então, de 8 para 4 ou 5, a recorrência está de volta e não há diferença nenhuma, né? Então, muito obrigado a todos. Se houver pergunta, esteja à vontade para fazer. E a paz reverencial a todos.